Santo Deus e Pai, nesta manhã nós nos entregamos em Tuas mãos, pedimos a bênção da Tua mão estendida sobre esta congregação. Amém. Obrigado, Jesus Cristo, por ter morrido por nós na cruz do Calvário, por nos dar o prazer da Tua companhia constante e, sobretudo, um exemplo perfeito de caráter. Batiza-nos nesta manhã, Jesus, com Teu Espírito Santo. Espírito Santo, nós não queremos ter o controle de nada. Programamos esse culto, organizamos as ideias, temos todas as peças encaixadas, mas queremos entregar ao Senhor nesta manhã o controle deste culto e também do nosso coração. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. O que nós trabalhamos na sala 57, eu pedi para me darem um pouquinho mais de tempo. Eu vou usar esses primeiros momentos antes da mensagem para explicar para você o que é rapidamente o ministério da Sala 57. Com uma curiosidade, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos aqui na igreja já ouviram falar sobre a Sala 57? Levanta a mãozinha. Amém. Ok. Quantos aqui já entraram eventualmente na sala? Eventualmente. E quantos entram constantemente? Vocês perceberam por que eu fiz a pergunta? Nós hoje temos no mundo adventista, no Brasil e também fora dele, a Sala 57 hoje alcança mais de 40 países que retransmitem a Sala 57. Por que a gente quer sobre isso? Deixa naquela imagem lá, filhão, naquela dos símbolos primeiro, tá bom? Porque nós temos uma grande quantidade de pessoas na igreja adventista hoje que sabem que a Sala 57 existe e que por alguns motivos não entra lá. Um dos motivos é não confiar no movimento. E é lógico isso, né? A Sala 57 hoje tem 100 pastores adventistas que fazem parte do movimento. 100 pastores. Todos eles são pastores na ativa ou pastores que já se aposentaram. Todos fazem parte da sala. E todo pastor que foi para a Sala 57, ele foi chamado pela ovelha. É um movimento contrário, né? Geralmente a ovelha leva... O pastor leva a ovelha. Desta vez a ovelha tem levado o pastor. Eu não convido nenhum pastor para estar lá, não posso fazer isso. Porque esse é um ministério que não está no meu currículo para ser executado. Ele surgiu na pandemia, com o objetivo de fortalecer os irmãos na busca durante esse período, e o Senhor tem dado tempo para nós a respeito desse trabalho. Mas geralmente tem desconfiança sobre esse movimento. Então eu vou gastar esses minutinhos iniciais, daqui a pouco a gente vai para uma mensagem que eu tenho certeza vai chegar no seu coração com bastante força. Você está vendo ali, você está vendo ali o que a gente trabalha na sala. Essa pombinha representa a busca diária pelo batismo do Espírito Santo, uma necessidade urgente da igreja. A cruz significa a compreensão do amor incondicional. Pastor, o que isso tem a ver? Assim, ó. Como é que é seu nome, irmã? Tatiane, você me conhece? Primeira vez que você me vê, eu amo você, irmã. Mas como é que pode? Eu estou vendo a irmã pela primeira vez, eu posso dizer para ela que eu a amo? Posso? Posso? E por que a gente não fala então? Não deveríamos. Porque falar nos compromete, falar faz com que o ambiente fique bom e aí vai, né? A gente explica, a gente tenta entender como é viver na base do amor incondicional. Obrigado, é verdade. A irmã está dizendo que como é que eu, homem, vou dizer para a irmã
que eu a amo. Isso pode ser visto com maus olhos. Ok, se não estivéssemos numa igreja, se isso aqui não fosse uma igreja em que nós nos fundamentamos no amor, poderia pegar mal. Mas essa é uma igreja que a base dela é amar. E se eu não falo para você, é um crime. É como estar no hospital e não receber o remédio. É a mesma coisa. Por que você não aplica o remédio? Ué, mas eu não quero. Mas eu estou no hospital. Por que eu não digo eu amo para você? Nós estamos na igreja, amigo. Esse é o corpo de Cristo. Então você faz parte de mim e eu faço parte de você. Querem ver como é que é? Opa. Segura. Amassou um pouquinho só, irmã. Como é que é o nome do seu pai? Você mora onde? E o seu tipo sanguíneo? Errou todas as 3 respostas. Se nós somos igreja, corpo, seu pai é o mesmo que o meu. Moramos na mesma casa. E o tipo sanguíneo é o mesmo. Desde a cruz, o sangue que gira em você é o de Cristo, irmã. Eu sou seu irmão. Como é que eu não posso chegar para você, irmão, e dizer que eu amo você e desejar viver isso? A gente não fala, sabe por quê, irmã? Porque se a gente falar, a gente se compromete. Vou pegar um exemplo. Falei para você pedir tempo, né? A gente mais ou menos combinou que dava para você me entregar 15 para as 11. E aqui rodar 5 quilômetros aqui é muito diferente de rodar 5 quilômetros em Brasília, né? E eu preocupado, vou chegar a 15. Por que eu fiquei preocupado? Porque eu disse para ele que estaria aqui 15 minutos antes do culto. Eu falei, quando eu falo eu me comprometo. A gente não gosta de falar que ama para não se comprometer com o outro. Porque se eu disser para você que eu amo, vou ter que cuidar de você, vou ter que dar comida para você, roupa para você quando faltar, quando realmente faltar. Agora, se eu não digo, a gente fica tipo assim, você me ama e eu te amo, mas tudo bem, quando, né? E a igreja vai sendo o que é, dia a dia. O outro aspecto é o Czinho ali, que é a comunhão. A comunhão aqui não é a de ler Bíblia, de orar, é a comunhão de ser parecido com Cristo. Uma comunidade saudável, porque você se parece com Jesus e eu também. E se nós temos os mesmos emblemas de Cristo, imagina como seria uma igreja dessa, quando todo mundo for parecido com Ele. Porque aqui todo mundo lê Bíblia, não? Todo mundo lê Bíblia? Todo mundo aqui ora? Todo mundo aqui jejua? Opa, não pode mentir. Essas coisas a gente faz. Agora, quantos aqui já amam como Cristo ama? Quantos aqui já perdoam como Cristo perdoa? Quantos aqui já andam a 2ª milha como Cristo ama? Quantos aqui têm o amor pelo perdido como Cristo tem? Lê Bíblia, orações, irmão. Até o Vampeta já leu a Bíblia 3 vezes. Sabe o que é o Vampeta? Né? O Vampeta é um jogador de futebol aposentado. Mulherengo, cachaceiro. Ele sabe disso. Mas sabe quantas vezes ele leu a Bíblia? 3 vezes. Mais vezes do que muitos de nós que estamos aqui. A questão não é ler Bíblia. A questão é se eu já sou parecido com Jesus. E lá a gente discute isso. O outro é a missão, irmãos, esse pezinho aí, ó. Se eu sou parecido com Jesus, Ele deixou o céu? Deixou ou não? Para vir salvar você? Deixou. Ele se escondeu na humanidade? Se escondeu na humanidade. Ele sofreu, padeceu prejuízo para salvar você? Agora, amiga, é sua vez de deixar a sua casa,
se envolver com a humanidade, padecer com prejuízos, praticar o sacrifício para salvar outros. Então aqui a missão, a gente trabalha a missão do ser e não do fazer. Quantos aqui são missionários? Mas eu quero que levante a mão quem é missionário. Quem é missionário aí? A gente precisa, né, irmão? Sabe por que você não levantou a mão? Você pensou assim, ó, ser missionário é dar um estudo bíblico, fazer uma série de conferências, pregar numa 10 dias de oração, fazer uma classe bíblica. Pensou ou não pensou? Caleb, eu não participo de Caleb, então não sou. Ô irmão, é por isso que nós estamos emperrados, andando 1 centímetro a cada ano na evolução do que Cristo espera que a gente faça. Ser missionário é possuir o mesmo Espírito de Cristo. Ele diz assim, irmão, aqui, eu vou falar alto. Coloca a sua mão assim, ó. Faz assim, ó. Igual o coração. Ele mais desse primeiro coração, cheio do Espírito Santo, regenerado, levar outras pessoas para Jesus. Amém. Ser missionário é quem tem desejo de salvar outras pessoas e vive para isso. Não é quem dá um estudo bíblico, não é quem faz Caleb, não é quem tem uma classe, isto é derivado do impulso. Agora, se eu não dou estudo bíblico, eu não sou missionário, né? Está errada a compreensão. Na sala 57 a gente reorienta tudo isso. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Pastor, precisa ser todo dia? Você come todo dia, crente? Fica sem almoçar hoje, para tu ver como é que tu chega no final da tarde. Você come uma vez só por dia? Come uma vez só por dia, você vê? Tem que ser todo dia e tem que ser várias vezes no mesmo dia. A gente está lutando contra o inferno, irmãos. É contra o inferno que nós estamos lutando, irmãos. Nós não estamos lutando contra iguais. Muito embora o pior inimigo seja você mesmo. Aí, para a gente desmistificar que a sala 57 não é um lugar seguro para você frequentar, para você, ancião dessa igreja, levar os membros da sua igreja. Falando nisso, eu quero agradecer ao ancianato que conseguiu que a gente estivesse aqui, ao Marcos, o pastor desta igreja que permitiu que nós estivéssemos aqui, né? Porque ele é o líder dessa congregação. Nós agradecemos por isso. Eu tenho um vídeo para vocês, e aí depois do vídeo eu vou para a Bíblia. Nesse vídeo nós temos uma reportagem feita pela Novo Tempo, Rede Novo Tempo. Nesta reportagem você tem o presidente mundial da igreja, que participou conosco de uma vigília, pastor Ted Wilson. Você tem o vice-presidente da igreja mundial, para nós da divisão sul-americana, o pastor Stanley Arco, que também pregou nessa vigília. Você tem o Williams Costa Júnior, que é o diretor de comunicação da igreja mundial, e nessa mesma vigília pregou o meu presidente da associação. Deixa eu perguntar para você, se a sala 57 não é um lugar seguro, se lá se ensina qualquer coisa que não seja adequada à igreja, você acha que esses homens, no escalão que eles são líderes da igreja mundial, eles vão pregar num lugar como esse? Claro que não, né? Então o rostinho deles vai dizer para você que vai assistir agora: entre na sala 57. Como é que você vai entrar na sala 57? Você vai anotar meu número de telefone. Pega seu celular e esse que tocou agora, irmão. Esse que tocou agora. Esse aí que tocou agora. Pega seu telefone.
Anota aí, 61. Anota. 61. Pode anotar, irmão. Anota aí. 61 9 9855 2056. Repetindo, 61 é o prefixo, código de área, tá? 61 é Brasília. 61 9 9855 2056. Você vai entrar em contato comigo e vai escrever assim, ó: quero entrar na sala 57. Sou da Igreja Central de Fortaleza. Eu vou anotar seu nome, vou colocar você na minha lista de transmissão e a partir de então você vai receber o link toda vez que eu gerar. A sala 57 funciona domingo, segunda, quarta, quinta e sexta. E você vai receber, eu vou fazer uma lista de transmissão. Para você receber, você precisa ter o meu número adicionado ao seu telefone. Então adicione meu número agora. Pastor Wagner, sala 57. Pastor Wagner, sala 57. Todos vocês que entrarem em contato comigo, eu vou adicionar vocês em uma lista de transmissão e vocês receberão a partir de então o link diário da sala 57. Oi? O nosso canal do YouTube tem 122 mil participantes inscritos no canal. A sala 57 roda por dia de culto com mais de 10 mil adoradores ao vivo na madrugada. E no final de um ciclo de cada reunião, mais de 80 mil pessoas vêm à reunião todo dia. Tá certo? Só para você ter ideia da quantidade, do volume. Nada disso para enaltecer o pastor Wagner, enaltecer qualquer pastor que está ali, mas dá para você evidências de que esse é o movimento que você precisa dele. Eu também preciso, especialmente para o tempo em que a gente vive. Vamos para o vídeo? Por favor. Foi no seu Telegram. Bom, depois eu mostro o vídeo para vocês. Abra sua Bíblia, vamos fazer uma oração, amados? Eterno Deus e Pai, nós vamos agora abrir o texto sagrado, Senhor. O Senhor inspirou a Bíblia, o Senhor, Espírito Santo, é o autor da Bíblia. Os homens frágeis, fracos, mas através deles o Senhor escreveu a Bíblia. E nós queremos entender a Bíblia. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que nos faça compreender os textos que vamos ler hoje. E que isto venha para dentro do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Mateus 25. Coisa moderna, né, irmãos? Chique. Gosto disso. Mateus 25. Queridos, nós vamos usar 3 textos bíblicos e um PowerPoint hoje. Então, nesses textos bíblicos, eu pretendo apenas dar a moldura da mensagem de hoje, tá bom? A moldura, aquilo que vai cercar a nossa discussão de hoje. Então eu não vou estudar a parábola das 10 virgens, tá bom? Eu quero extrair daqui apenas a base para a gente avançar no próximo conteúdo. Mas vamos ler a parábola toda. Parábola das 10 virgens
do versículo 1 em diante. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Esse grito, à meia-noite. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide, portanto, antes aos que vendem e comprai o azeite. E saindo elas para comprar, chegando o noivo e as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade, vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. 10 virgens que representam a própria central de Fortaleza. Representa a própria igreja, certo? E aqui eu não vou mandar ninguém se perder, né, irmão? Mas é apenas uma ilustração. É apenas uma ilustração. Metade da igreja está perdida, metade da igreja está salva. Essa é a lógica da parábola. Aí eu vou fazer algumas perguntas aqui. Todas as virgens possuíam Bíblia? Então não é o problema para entrar na festa. Todas elas tinham Bíblias. O que nesta parábola representa a Bíblia? A lâmpada. Todas elas tinham lâmpada. Então, 5 delas não entraram na festa. Então o problema não era não ter Bíblia. Elas tinham Bíblia. Elas acreditavam no noivo? Sim ou não? Sim. Todas? Então acreditar no noivo não era o problema para não entrar na festa. Todas elas estavam esperando o noivo. Então esperar o noivo não foi o problema para não entrar na festa. Todas elas estavam vestidas para o casamento. Roupa não foi o problema para que elas entrassem na festa. Sim ou não? Sim. O que impediu que elas entrassem na festa? Azeite, irmãos. Elas não entraram na festa, não é porque elas não tinham Bíblia, não é porque elas não tinham roupa adequada, não é porque elas não acreditavam no noivo, não é porque elas não estavam esperando o noivo. Até porque se eu perguntar, quantos aqui tem Bíblia, diz amém. Amém. Quantos aqui creem em Cristo, diz amém. Quantos aqui estão esperando Jesus voltar, diz amém. Mas isso não garante que você vai entrar na festa. Isto não garante, amigo. O que garante a entrada na festa é o azeite. Agora a pergunta: todas elas tinham azeite, sim ou não? Sim, todas tinham. Mas algumas delas não tinham azeite suficiente. O problema não é que você não tenha o azeite. O problema é que você não tem azeite suficiente. Todas elas tinham Bíblia e todas estavam com as Bíblias acesas quando chegaram para esperar o noivo, sim ou não? Receberam azeite suficiente para crer na Bíblia. Estavam com suas Bíblias acesas. Se alguma coisa aconteceu, o noivo aparentemente demorou. Aparentemente demorou. Todas dormiram, sim? Significa que o vento, a tempestade, a chuva bateu nas casas de todas elas,
Lembra da parábola das casas? 2 casas, uma sobre fundamento, outra sobre areia, e veio a chuva, tempestade. Veja as mesmas dificuldades sobre as casas. Metade das casas ruíram, metade não ruiu. Por quê? Porque 5 ou metade das casas tinham fundamento e 5 não, ou a outra metade das casas não tinha fundamento. Esse período de sono ou aparente tardança do noivo significa exatamente as tribulações que vão acontecer com todos que estão esperando Jesus. Meia-noite, o que significa meia-noite? No momento mais crítico da história da humanidade, então o noivo aparece. Quando o noivo aparece, que as menininhas que não se importaram em continuar comprando azeite, quando elas viram as lâmpadas estavam apagando. Aí o que elas se disseram? Elas olharam para o lado e viram a lâmpada das outras espivitada. Elas falaram: opa, que beleza! Meu irmão, você tem azeite, me dá um pouco, porque o noivo está chegando, me dá um pouco, que eu quero entrar na festa. E não vou te dar não. Vem cá, crente pode ser egoísta? Nós não somos instigados a compartilhar? Sim ou não? Esta menina que tinha azeite foi egoísta? Não, sabe por quê? Experiência não... Eu não posso dar da minha experiência para você. Eu não posso dar do azeite que eu busco todo dia. Não posso. Eu posso influenciar você a buscar, mas eu não posso dar de algo que eu experimentei. É você que tem que experimentar. Por isso aqui está dizendo: eu não posso te dar azeite. Eu comprei todo dia uma porção de azeite. Eu comprei todo dia. Irmão, ei, olha aqui, crente, olha aqui. Eu comprei todo dia uma porção de azeite. Eu não posso. Vá até onde e compre o azeite. O noivo estava vindo. Eu imagino que elas passaram pelo noivo, porque o noivo estava chegando. Elas queriam azeite para entrar na festa. Aí ele está chegando e elas passam correndo por ele. Ele entra na festa, recebe as que tinham azeite e diz: entre pela porta do seu Senhor. Vocês, eu conheço, sei quem são vocês. Entrem. Daqui a pouco chegam as loucas. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Elas encontraram azeite? Sim ou não? Por que não? Por que não tinha mais para vender? Porque não havia mais azeite. E por que não havia mais azeite? Oi? Não. Era tarde por quê? Oi? Não tinha ninguém para vender azeite. E quem é que vendia azeite? O noivo vendia azeite. Era o noivo, o vendedor de azeite, irmãos. O noivo não estava mais na barraca vendendo azeites. Ele estava na porta esperando os seus filhos. O noivo, irmãos, é o vendedor de azeite. Amigo, enquanto o vendedor de azeite estiver na banca, você pode se dar bem, mas na hora que ele sair de lá, já era. Pastor, prova isso. Candelabro, santuário celestial. O que é o candelabro? Não são 7 hastes? 7 fases da igreja, sim ou não? Existe uma lâmpada acesa em cada fase da igreja, sim ou não? Esta lâmpada acesa representa quem? Jesus, que é a luz do mundo, e você, em segunda instância, sendo luz também.
Este candelabro é abastecido com azeite, sim ou não? O azeite é o Espírito Santo. Quem colocava azeite no candelabro para nunca apagar a luz? Quem é o sacerdote? O vendedor de azeite, irmãos. O vendedor de azeite, queridos. Então, disse para vocês que não ia estudar a parábola, apenas deixar o recorte, a moldura para a gente andar na compreensão. Aí está dizendo que a diferença entre as virgens não é que elas não tinham azeite, todas tinham, é que só 5 delas tinham vasos com reserva de azeite. E não entraram na festa, não é porque não tinham Bíblia, não é porque o nome não estava no hall de membros da igreja da Central de Fortaleza, não é isso. Não é porque não eram líderes da igreja, não é porque não acreditavam, não é porque não esperavam, não, o nome não estava porque não tinham azeite de sobra nas vasilhas adicionais. E aí eu tenho uma pergunta para você. Você tem o Espírito Santo? Tem? Você tem? Amém. Você tem o Espírito Santo, irmão? Amém. Prova. Tem como provar? Tem. Claro que tem. Mas essa não é essa é apenas uma pergunta. A segunda é: você tem azeite de sobra? Tem? Você tem de sobra? Se tem, prova. Isto é apenas para instigar você, irmãos. Não é para dizer que alguém é melhor do que um é melhor que o outro, que nada disso, irmãos. Esse início aqui, ele é para instigar apenas. Apenas para instigar. Se para entrar na festa é necessário azeite, e não somente azeite, mas tê-lo de sobra, pastor, como é? Por favor, pastor, fiquei agora preocupado, porque como é que eu vou ter o azeite de sobra? Como é que a gente consegue ter o azeite de sobra, irmãos? Como? Quantos aqui querem entrar na festa? Diz amém. Amém. Oh, glória a Deus, né, irmão? Eu vou perguntar de novo porque eu gosto do amém, irmãos. Uma coisa que eu gosto é do amém, não é? Numa comparação muito esdrúxula, assim, quase não podia nem ser comparado, né? Mas vou fazer isso. Imagina você assistindo um jogo de futebol e já disse que a comparação é esdrúxula, mas vamos colocar um jogo de futebol do Brasil que todo mundo torce pelo mesmo time, né? E você está ansioso pelo gol e o gol sai e aí você combina. O gol pede uma manifestação. E se não tem, você está louco? Agora, por que quando a gente fala das grandes obras de Deus, a gente não se manifesta? Estranho, não, irmãos? A gente deveria gostar mais de dizer amém. Glória a Deus. Aleluia. Está tudo na Bíblia, irmãos. Ah, mas os irmãos pentecostais fazem. Vamos aprender com eles. É verdade. Né? Amém, irmãos? Ah, glória a Deus. Como é que a gente vai ter azeite de sobra? Lucas 11. Abre aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 11. Isso. Lucas capítulo 11. 5 e diante. Na minha Bíblia está assim, ó. A parábola do amigo importuno. Aquele amigo que enche a paciência.
Tem desse pessoal na sua casa, não? Você tem amigos que enchem a paciência? Esses aqui são amigos que enchem a paciência. Vamos dar uma olhadinha. Disse-lhes Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar o pão. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser meu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Qual é o tema desta parábola? Qual é o tema dele? Qual é o tema desta parábola? Qual é o tema desta parábola, irmãos? Qual é o tema desta parábola? Não. Vamos continuar lendo. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois todo que pede... Aí eu vou, todo que pede, recebe. Você diz amém, tá bom? Vamos treinar o amém? Vamos. Aí, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Amém. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Amém. E o que busca, encontra. Amém. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém, irmãos? Ok. Eu tenho que bater, procurar o quê? O que? Olha o tema disso aqui. É claro, Jesus passa pela oração, que é através da oração que eu recebo. Mas o tema desta parábola você vai conhecer agora. Está escrito aí, ó. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra, ou lhe pedir o ovo, lhe dará um escorpião? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O tema da parábola do amigo importuno é o Espírito Santo de Deus pedido através da oração. Não é oração. Não é oração. Oração é um método que insistentemente e pelo qual eu vou receber quem? Que o bondoso Pai está muito interessado em dar para quem? Para aqueles que lhe pedirem. Queridos, Espírito Santo de Deus, na fase da dispensação do Espírito, é para quem pede, mas não é de qualquer jeito não, irmão. Não é de qualquer jeito. Ele está dizendo aqui o jeito. Você quer receber? Importune o Pai. Peça ao ponto de que, se você não fosse amigo dele, ele lhe daria só para se ver livre de você. Importune o Pai. Ele está dizendo, no período em que nós vivemos, precisamos desesperadamente do Espírito Santo de Deus. E qual é o método pelo qual eu recebo? Através da oração, pedindo insistentemente, como alguém que precisa desesperadamente. É assim, né, que a gente faz na igreja. Quantos sermões sobre o Espírito Santo você ouviu nesta igreja aqui nos últimos anos? Quantas vigílias feitas para estudar só sobre ele? Quantas reuniões feitas na sua casa para estudar só sobre ele? E ele é a maior necessidade da igreja para este período. Ele é o maior dom concedido pelo céu para este tempo. Irmãos, eu não tenho como ler tudo e nem explicar tudo para vocês aqui. Por isso eu peço, entre na sala 57, lá a gente ensina isso esmiuçadamente. Jesus pregava sobre muitas coisas, sim ou não? Qual era o tema preferido dele? Você não sabe, né?
Ellen White diz claramente que Jesus pregava sobre muitas coisas, mas o tema em que mais se demorava sobre ele era sobre a dotação do Espírito Santo. Irmão, esse era o tema preferido de Jesus. Nós, como igreja, não podemos ter predileção por outros temas maior do que este. Faz-se semanas de oração para explicar sobre alimentação, está ótimo. Faz-se cursos para explicar sobre dízimo e oferta, está ótimo. Muitos treinamentos sobre missão, sobre como formar duplas missionárias, ok, está tudo certo, desde que esses temas não ocupem mais a nossa liturgia do que estudar sobre como andar no Espírito, como viver no Espírito, conhecendo praticamente esse Deus maravilhoso que é o Espírito Santo. Se nós fizermos isso, estamos aleijando o processo de maturação da igreja. Tenho medo de que nós estejamos fazendo isso e desejando ter os mesmos resultados da igreja primitiva. O que impediu que as menininhas entrassem na festa? Como é que eu tenho azeite adicional? Pedindo. Como é que a gente pede? Efésios 5:18. Isso. Agora olhem para mim, olhem para mim, aqui, depois vocês leem o texto, olhem para mim. Alguém aqui já bebeu bebida alcoólica? Já? Você ficou embriagado com a bebida? Ô vergonha, irmãos, eu também já fiz isso. Imagina o pastor Wagner bêbado, o vídeo? Imagina o pastor Wagner bêbado, pastor. Imagina eu bêbado, misericórdia. Diga misericórdia, irmão. Quando você bebe, você deixa de ter controle sobre suas ações. E quem controla você? O álcool que você bebeu. Tanto é que quem bebe muito, no outro dia fala assim, ó, meu Deus, como é que eu fiz isso? E agora que tudo é fotografado e é filmado, meu amigo, se filmassem e fotografassem tudo que eu fiz, Jesus amado, porque quando eu estou embriagado, eu estou sob controle do álcool. Olha como, que coisa extraordinária é isso. Vamos ler o 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas... Eita, glória a Deus, irmãos. Paulo entra na discussão dizendo assim, ó, se vocês beberem bebida alcoólica, vocês estarão sob controle da bebida. Ele diz, não, estejam sob o controle do Espírito Santo. Ou seja, eu devo tomá-lo à medida que as minhas ações não sejam minhas mais, mas dele que está em mim. Quando Paulo fala de bebida alcoólica e Espírito Santo ao mesmo tempo, ele está discutindo o que nos controla, irmãos. O que controla você, irmão, é a carne ou o Espírito? Porque a Bíblia diz assim, ó, os que são da carne, são da carne, os que são do Espírito, são do Espírito. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Quem controla você, jovem? Você está cheio de quê? Se depender de um pedido angustiado de quem quer o pão, você tem o Espírito? Irmãos, eu estou perguntando para você, se depender para você ter o Espírito Santo, de pedir insistentemente por Ele, se esta é a regra para ter, você tem? Só tem quem pede angustiadamente, quem
quem não pede não tem. Mas pastor, o senhor não disse que todo mundo tem Espírito Santo? Tem. Epa, irmão, acorda, em nome de Jesus, irmão, não dorme não. Não dorme, varão. Se entrar no seu cérebro aquela vozinha, e a minha voz começar a ficar longe, e você não ouvir mais. Você dormiu, irmão? Levanta. Eita, nós, né, irmão? Eu não quero que você perca, irmão. Não quero que você perca nada desse tema. Muito embora vá ficar na internet, eu imagino, né? Está sendo transmitido ao vivo. Aos amigos da internet, um bom dia para vocês. Deus abençoe ricamente. Muito bem. Embriagados, sob controle do Espírito Santo. Essa é a nossa maior necessidade. Pastor, o senhor disse que todo mundo tem o Espírito Santo. De forma geral, quando você tem água aqui, gostei. Se alguém quiser se batizar, é só falar comigo, irmão. Estou aqui pronto para isso. De maneira geral, quando você decide entrar aqui e ser batizado, de maneira geral, porque pode ser que alguém entre ali sem que realmente tenha sido o Espírito Santo. Ah, fui no movimento, a minha mãe batizou, meu pai batizou, também quero. Pode acontecer. Mas eventualmente quem entra ali, entra pelo Espírito, amém? E quando você é batizado, você recebe quem ali? O Espírito Santo. Porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Então, de maneira geral, sendo o batismo legítimo, você recebe ali o batismo do Espírito Santo, amém? Só que, deixa eu dizer para você, irmãos, esse batismo no Espírito ali não é suficiente para entrar na festa. Este batismo te insere na caminhada cristã, na festa não. O batismo aqui dá início, o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, e o processo de santificação vai acontecer com você, até que este processo te coloque na porta da festa. Para entrar na festa tem que ter azeite de sobra. Como é que tem? Pedindo. E como é que pede? Quando a gente olha para esse texto aqui, coloca lá no meu PowerPoint, por favor, filho. Quando a gente olha para esse texto, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Este copo está cheio de água? Sim? Para o texto bíblico que a gente está lendo aqui, não. Eu vou repetir, este copo está cheio de água? Para nós brasileiros, sim. Para o texto bíblico, não. Quando a Bíblia fala de enchei-vos do Espírito, a palavra encher no grego, que é a língua original do Novo Testamento, a palavra encher no grego, ela tem uma conotação diferente para nós, brasileiros. Eu vou antecipar. Pode passar todos aí para mim, irmão? Vai. Aí, volta uma. Aí. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Quando a Bíblia está falando de se deixar encher pelo Espírito, pode tirar, já você tira para mim e coloca no primeiro, tá? Mas espera aí. Está vendo esse copo? Esta é a visão bíblica de encher. O que está acontecendo lá? Entende isso? A visão aqui, deixem-se encher, não é algo que chega na medida e para, é algo que tem que transbordar. Então aqui estejam todos vocês transbordando do Espírito Santo. E como é que você faz isso?
Se eu pudesse estudar todo o texto, eu estudaria. Por conta do tempo, não vou fazer. Mas Paulo está dizendo assim, ó, peçam o batismo no Espírito Santo no começo da manhã. Na metade da manhã, peçam de novo. Ao meio-dia, peçam de novo. 3 horas da tarde, peçam de novo. Ao pôr do sol, peçam de novo. É assim que a gente está constantemente cheio. Não é sob domínio de vez em quando. A ideia é deixem-se encher, estejam constantemente sobre o controle dele. Para isso eu tenho que pedir o batismo várias vezes durante o dia. Deixa eu te perguntar uma coisa: a guerra é intermitente? A guerra que você trava contra você mesmo e contra o diabo, ela é de vez em quando? É todo o tempo? E por que a gente se coloca sob o controle de Deus só de vez em quando? Não tem sentido, irmão. Se a guerra é o tempo inteiro, eu tenho que estar sob controle também o tempo inteiro. A menos que você não queira, a menos que você não tenha medo de ser destruído por ele. O diabo existe? Sabe qual é o nosso grande drama? É crer mais no diabo do que em Deus. Alguém aqui crê mais no diabo do que em Deus? Mas parece às vezes. Eu estava no acampamento, 3 acampamentos, irmã, 3 acampamentos juntos, muitas pessoas, 3 distritos juntos. No meio do acampamento, e até lá, havia uma dificuldade muito grande de levar o pessoal para o culto. Quem faz acampamento aqui sabe que na hora do culto você tem quase que implorar para todo mundo ir para o culto. Mas quando você libera a piscina... Engraçado, né? Eu estou em Fortaleza e o burburinho é o mesmo. Acho que o povo é o mesmo, né? O povo é o mesmo. E nós estávamos nessa, tentando fazer com que o povo fosse para o culto. E aí, de repente, na cozinha, uma garota ficou possessa. Eu entrei nessa cozinha, lutei com o diabo, coloquei essa menina em cima de uma mesa, e tomei oração e louvor, e aí os curiosos, tem uma pessoa endemoniada no acampamento. O pastor estava no carro descansando, já eu não era pastor na época, chamamos o pastor, cuidamos dessa menina, daqui a pouco estourou outra lá, endemoniada, pegamos aquela menina e cuidamos, chamamos o povo para o culto, não cabia na capela, lotada. Sabe por quê? Porque o diabo se manifestou. Por que a gente não faz a mesma coisa sabendo que Deus vai se manifestar? Parece que a gente teme mais as ações do demônio do que ama as ações de Deus. Vem para cá, irmãos. Deixa eu vir para cá para começar a contar casos de gente endemoniada, se não vou lotar essa igreja com essas conversinhas. Isso atrai a gente. Não, eu tenho que estudar é o que nos liberta dele. Tem que estudar o que nos liberta dele. Ele tem que ser esquecido, não ignorado. 2 coisas diferentes. Eu sei que ele existe, mas não tenho nada com ele. Aqui a ideia, irmãos, é difícil, né? Porque Paulo usa a linguagem. Aqui é estar embriagado pelo Espírito, sob o controle dele. Mas como se ele é um Deus esquecido? Deixe-me ler um texto para vocês, irmãos. Antes de entrar naquele texto ali, eu disse, eu gosto de
Eu gosto de ler, né? Para trazer a fonte. Deixa eu ver para quem eu mandei esse texto recentemente. Eu vou ler para vocês, queridos, olha só, que coisa mais linda isso. E desesperador até certo ponto, né? Está na meditação Exaltai, o que Ellen White escreveu, diz assim, ó: Cristo, grande mestre, possuía ilimitada variedade de assuntos de que escolher, mas aquele que mais longamente demorava era a dotação do Espírito Santo. Aí ela vem no segundo parágrafo, diz assim, ó: quão grandes coisas predisse Jesus para a igreja em virtude desse dom. Todavia, que assunto é menos considerado agora, que promessa é menos cumprida, faz-se um discurso ocasional acerca do Espírito Santo, e depois o assunto é deixado e considerado para depois. O assunto que Jesus mais tinha predileção é o que menos se prega e ensina na igreja. Por que você acha que nós temos uma igreja, não sei se é a sua opinião, mas é a minha, temos uma igreja fria, pobre, cega e nua e se achando? Laodiceia, irmão, e se achando. Por quê? Porque o assunto que Jesus tinha mais predileção, que era o Espírito Santo, não é sequer estudado na igreja, e é resultado disso. Ou a gente muda, pastor, a maneira como ensinamos os membros, ou a gente vai ficar aqui muitos e muitos anos ainda. Vou terminar. Pode colocar lá no primeiro, querido, para mim, por favor? E aí com esses textos a gente vai terminar. Amor, limpa o óculos para mim. Não estou vendo nada, irmãos. Olha o que diz aí, ó. Agora aqui, tudo isso é texto de profecia, tá? Eu não uso basicamente textos do Espírito de profecia. Aí diz assim, ó: Cristo declarou que depois de sua ascensão havia de mandar à sua igreja como supremo dom o Consolador que lhe devia ocupar o lugar. Esse Consolador é o Espírito. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. E que se eu não for, ele não virá a vós. Ok? Então, obrigado, irmãos. Já lemos esse texto. Pois se vós, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos filhos, quanto mais dará o Pai Celeste, o Espírito Santo, àqueles que lhe... O Espírito Santo é o dom que ele vai enviar, já enviou, e é para aqueles que... Irmão, não esqueça isso em nome de Jesus. Se você não fazia isso, vá para casa e faça. Toda manhã, antes do sol nascer, ore a Deus, fale com o Pai, fale com o Filho, e ao Filho peça o Espírito Santo, irmão. Pastor, isso vai resolver? Sim. É boa parte da solução, irmão. Você quer saber por que a gente guarda os mandamentos? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Quem não estiver cheio do Espírito Santo não guarda os mandamentos de Deus. Obrigado, amadinho. Oh, glória. Vamos lá? Vai. A dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem. Lê aí, dá para você ler? Não. A dispensação em que vivemos, ou período, deve ser para os que? A dispensação de quem? Ela está dizendo ali, ó, em Testemunhos para Ministros, que esse é o período do Espírito Santo. Olha que diz a parte azul: pedi-lhe a bênção. O Senhor espera. Quem está esperando que o Senhor peça o Espírito Santo? E a gente não pede, irmãos. Ainda não empreendemos essa tarefa com todo. Vai. Cotidianamente recebia novo batismo do Espírito Santo. Quem? Você recebe? Porque Jesus recebia, irmão. Pastor, que necessidade tem de ser diário? Por que tem que ser diário, pastor? Eu já devolvo o dízimo, eu já vou à igreja 3 vezes por semana, pastor. Ah não, eu já sou missionário, pastor, não, mais
agora tem que ser todo dia. Amigo, a comida é todo dia, 3 vezes por dia pelo menos. E não é só isso. Jesus, irmão, Jesus recebia novo batismo todo dia. E olha aí, e não era em qualquer horário não, viu, irmãos? Não era em qualquer horário. Nas primeiras horas do novo dia. Em que hora? Meio-dia? Não, 9 horas da manhã. Não, eu prefiro 3. Não quero saber o que você prefere, irmão. Ele, Jesus, recebia nas primeiras horas do novo dia, irmão. Ou a gente copia o modelo. Ou você vai chegar na porta da festa e ele vai dizer assim, ó, eu não, meu Deus, conheço você. O Senhor o despertava do seu repouso, e sua alma e lábios eram ungidos de graça para que pudesse transmitir os outros. Lembra quando ele chegou na mulher samaritana? Ele disse assim, ó, você teve 5 homens, e o que você tem agora não é seu. Você acha que foi ele que leu a mente dela? Jesus não podia ler a mente das pessoas. Se ele pudesse, ele teria vantagem para vencer tentações. Quem é que tinha revelado isso para ele? É por isso que você não sabe muitas vezes o que dizer quando as pessoas precisam de você. Está vazio, não está transbordando. As palavras lhe eram dadas diretamente das cortes celestiais. Palavras que pudessem falar oportunamente a quem? Os cansados e oprimidos. E a gente está aqui, vamos lá galera, Caleb, oh glória a Deus, agora é ministério da mulher, oh glória a Deus, vamos distribuir livro, vamos, e a igreja morrendo, irmãos. Não que essas coisas sejam erradas, elas devem continuar sendo feitas, mas não podem ser feitas sem azeite. Rapaz, o senhor está bem, eu estou gostando do senhor, viu moço? Vou levar o senhor comigo. Olha o que ela diz aí, ó. O que precisamos é o batismo. Irmão, não sou eu quem está dizendo, é Ellen White, a mesma que disse, devemos parar de comer carne. Ela disse, devemos nos vestir bem, devemos orar mais. Ela também diz, o que precisamos é do batismo do Espírito Santo. Sem isso não estamos mais habilitados a sair ao mundo do que estavam os discípulos depois da crucifixão do Senhor. Jesus conhecia sua carência e disse-lhes que se demorassem em Jerusalém e que fossem dotados do quê? Ei, irmão, nós não precisamos saber muito mais do que sabemos. Não precisamos de uma estrutura melhor do que essa, não precisamos de mais músicos, não precisamos de mais pastores, não precisamos de mais microfones, nós precisamos do poder do alto, irmãos. Os bancos não nos darão poder, os músicos não nos darão poder, os pastores não nos darão poder, é o Espírito Santo que nos dá poder, irmãos. Mas Ele é um Deus esquecido. Ele é um Deus colocadinho aqui no canto, ó. Aqui. Seu abençoado. De vez em quando a gente fala do Espírito. E a gente quer ter poder, irmãos. Vamos fazer semana de oração. Vamos trazer o pastor fulano de tal. Aí sim, irmão, na hora que aquele pastor... Alguns olham para o pastor Wagner, esse peba. Vamos lá, comigo. Alguns olham para mim e falam assim, rapaz, esse pastor, com essa mensagem, eu não quero, irmãos, não quero ir para lugar nenhum, eu quero que você vá com a mensagem. Não é depender de alguém, é você ser o alguém. Muito embora a liderança sempre seja crucial no processo, eu devo replicar pessoas.
Cristo recebia constantemente do Pai para que pudesse? Como é que ele fazia isso? Cotidianamente recebia novo. Ele andava cheio do Espírito. O poder de Deus espera seu pedido. Vamos colocar assim, ó. O Espírito Santo espera seu pedido e ele está dizendo assim: ô irmãozinho, deixa eu ver se eu tenho outro. Tem. Vai, já eu vou para o apelo. É o Espírito que nos torna eficaz. É o Espírito que torna eficaz o que foi executado pelo. Tem tanta coisa para estudar, irmãos, eu não posso nem parar nesse texto aqui que dá para a gente fazer outro sermão. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Quando o Espírito Santo controlar a mente de nossos membros da igreja, o resultado será na igreja, na linguagem, no ministério, na espiritualidade, mais alta norma que agora existe. A gente fica tentando elevar o nível comportamental dos irmãos, ensinando que eles não devem comer, vestir, olhar e ver. Isto faz parte. Mas quando eu não entendo que é o Espírito Santo que me dá poder para não comer, não vestir, não olhar, então eu levo você à vala da frustração. Você sai daqui dizendo assim: meu Deus, eu não posso ver isso, eu não posso comer aquilo, meu Deus, eu não posso, meu Deus, eu não posso. Morre não podendo, infeliz. Porque eu só vou poder quando o poder do alto estiver sobre mim, dentro de mim, através de um pedido desesperado, porque senão não entro na festa. Os membros da igreja serão refrigerados pela água da vida, amém, irmãos? E os obreiros, trabalhando sobre as ordens do único líder, o próprio Cristo, revelarão o seu mestre no Espírito, nas palavras, nos atos, animação mutuamente para avançar no glorioso trabalho de finalização em que nos empenhamos. Irmãos, quanto mais do Espírito, mais de Cristo nós teremos. Quanto mais clamarmos pelo batismo, mais parecidos com Jesus seremos. Amém. E seremos parecidos para finalizar a obra, irmão. Amém. Sabe quando a obra vai terminar, irmãos? Quando tiver um monte de gente parecida com Jesus. Amém. Haverá substancial aumento da unidade e amor. É o que acontece nessa igreja aqui, não é? Hein, irmão? O povo aqui se ama. Aqui ninguém passa necessidade sozinho. Aqui ninguém sente solidão. Aqui, se você deixa de vir no culto, no mesmo dia você recebe uma ligação. Aqui, se você sente a falta de um irmão, você liga para ele imediatamente. Se estiver chovendo, você sai de casa pensando assim, ó: qual irmão que não tem carro que eu possa ajudar a chegar na igreja? Essa igreja é assim. Por que não é? Não, irmã, não. Falta o Espírito Santo, Ele que dá o amor. Haverá substancial aumento da unidade e amor, que testificarão para o mundo que Deus enviou seu Filho para morrer pela redenção. O que Deus espera. Diariamente precisamos ser transformados pela influência do Espírito Santo, pois a obra do Espírito Santo é elevar os gostos, santificar o coração e a alma os incomparáveis atributos de Jesus. Precisamos examinar as Escrituras diariamente, orar fervorosamente para que, pelo poder do Espírito Santo de Deus, habite cada um de nós a trabalhar em nosso lugar na sua vinha. Ninguém
Queridos, ninguém está preparado para educar e fortalecer a igreja, a menos que tenham recebido o dom do Espírito Santo. Conclamo, isso é tudo Ellen White, irmãos. Conclamo os membros de toda a igreja a buscarem a maior bênção que o céu pode conceder, o Espírito Santo. Vossa experiência diária será enriquecida por uma abundante corrente de amor de Deus. Vastos campos de verdade, vastas fontes de poder permanecem diante de nós. Que a Ellen White diz assim, que a nossa tira de nós o que decidiste retirar, mas não retenhas teu Espírito Santo de nós. É a oração que ela ensinou a gente a fazer. Pode tirar tudo, Senhor, mas não retires de mim teu Espírito. Dia da festa. Vai ter música? Quem vai cantar? Tu? Pode vir, quem vai cantar pode chegar. Quem é que gosta de festa aqui diz amém. Amém, né, irmão? Só que a festa que eu estou falando aqui, queridos, é a festa da entrada nas mansões celestiais. Hein, irmão? Que maravilha, hein? Você vai chegar, vai entrar, as ruas de ouro, centro da cidade. Jesus vai olhar para você, você vai se ajoelhar na frente dele. Ellen White diz que ele, Jesus, vai colocar a coroa de ouro, a coroa da glória. Ele, não vai ser outro não vai ser o Espírito Santo, não será Deus o Pai, será Jesus, porque Ele nos redimiu. Muito embora o Espírito Santo e Deus completamente envolvidos com isso, mas Ele, Ellen White disse, Ele vai colocar a coroa de glória na cabeça de cada um dos salvos que lá chegaram pela fé. Eu quero que você imagine você ajoelhado no centro da cidade santa, todo o céu e hostes de anjos chorando e olhando para você sendo glorificado na presença de Deus. Vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena. Quando você abraçar Jesus Cristo, quando você sentir o cheiro dele, Jesus tem cheiro, eu tenho a impressão que ele cheira tão bem, cheiro de salvação, irmão. Que cheiro tem a salvação, né? Será que os cabelos dele são sedosos? Como devem ser? Cheio de cachos ou lisos? Não quero nem saber. Eu só sei que no dia que eu o abraçar, vou passar a mão entre os cabelos dele, para sentir a presença dele. Jesus tem coração, irmãos? Sim ou não? Ellen White diz que ele foi assunto ao céu em personalidade humana. Quando eu abraçar Jesus, irmãos, eu vou prender a respiração. Sabe para quê? Só para ouvir o coração dele batendo. Aí todas as vezes que eu disse não para o pecado, que eu tive que rasgar minhas vestes, dizendo, Senhor, eu não vou. Coração dele. Todas as vezes que eu caí, que ele me levantou, coração dele. E aí eu vou me afastar dele e ele vai olhar para mim com aqueles olhos. Eu acho que os olhos de Cristo são castanhos claros, bem claros, bem claros. Ele vai dizer, servo bom e fiel, você foi fiel nas pequenas coisas, e sobre o meu reino eu vou estabelecer você. Mas só vão entrar nessa festa quem tiver azeite de sobra. O Espírito Santo precisa ser conhecido e convidado para habitar dentro de você.
Ele não é um Deus que entra à força. Ou então, você vai ouvir, queridos, para mim a pior sentença que existe na Bíblia: crendo, esperando, se vestindo, comendo, frequentando, com o nome no hall de membros da igreja. Ele vai olhar para você e dizer assim: eu não conheço você. Esta será a pior sentença ouvida pelo ser humano. Eu não conheço você. Eu quero convidar você hoje a receber o Espírito Santo de Deus. E agora eu vou fazer um apelo para você, irmão. Se você disser assim, ó, no seu coração: meu Deus, eu não sabia que era assim. Eu achava que eu já tinha o Espírito Santo, eu fui batizado lá. Eu não sabia que tinha que pedir assim tão ardorosamente. Eu não sabia que eu tinha que andar sob o efeito do Espírito. Eu não sabia que Jesus pedia o batismo diariamente e nas primeiras horas do dia. Eu não sabia. Eu não tenho esse estilo de vida aí. Logo você está correndo o risco de não entrar na festa, se você não entendeu o que eu preguei aqui. Então eu quero dar uma oportunidade a você e a mim. Dizer assim: eu vou mudar de vida hoje, pastor. Eu vou mudar de vida. A partir de hoje eu vou pedir diariamente ao meu mestre Jesus, a quem amo tanto, o batismo diário do Espírito Santo, para eu entrar na festa e ter azeite de sobra na hora que tiver que entrar e ele me conhecer. Se você reconhecer que você não sabia disso, mas que você quer para a sua vida uma vida nova em Cristo, você vai se levantar e vai vir aqui à frente. No final dessa música eu vou orar por todos aqueles que vierem aqui à frente. Não quero você ir em pé no banco, não. Todos os que decidirem e desejarem isso, tá bom? Vamos para a música? Houve um tempo na minha carreira como pregador que quando eu terminava um apelo e eu via pessoas chorando porque eu contei algumas histórias emocionantes, eu saía da igreja e dizia assim: nossa, hoje Deus falou. Não que Deus não use essas coisas, mas hoje minha vontade é que eu saia da igreja e você tenha entendido o caminho, que ao sair daqui você possa praticar o que nós aprendemos aqui e encontrar um caminho com Deus em que você seja inteiramente dele. Eu só não quero, irmãos, eu como experiência pessoal, chegar na porta da cidade santa e Jesus olhar para mim depois de toda uma vida de entrega: eu não conheço você. Como você se sentiria, filha, se hoje fosse a entrada no céu? Se hoje fosse o dia de entrar e ele olhasse para você e dissesse assim: eu não conheço você. Senhor, mas não tem mais. Senhor, desculpa. Não, o tempo passou. Eu não conheço você. Como você se sentiria, filha? Lá dentro as sinfonias e a música da festa, e você com a Bíblia na mão, vestida como adventista do sétimo dia, comendo como adventista do sétimo dia deve comer, indo à igreja pelo menos 3 cultos, pregando o evangelho sem azeite. Como a senhora se sentiria, irmã, se hoje fosse o dia e ele dissesse: eu não conheço você? Como eu não quero passar por isso, eu estou lutando todo dia para isso. Eu descobri que o caminho é Cristo, através do Espírito Santo recebido todo dia. E hoje eu compartilho isso. Nós vamos nos ver de novo na cidade santa, porque você entendeu o caminho e você vai praticar isso. Estamos garantidos a partir daí. Amém? Vamos orar.
Querido Deus, como é bom uma reunião como essa. A verdade é que nós gostaríamos que o Senhor voltasse hoje, porque a gente vai ter que voltar para casa e lá estão todas as nossas frustrações e tentações. Estão em cada canto da nossa vida os altares das vitórias. Afinal de contas, o Senhor nos dá poder para vencer e vencemos muitas armadilhas do diabo. Mas é muito difícil viver nesse mundo. A gente já quer ir embora. Eu sei que o Senhor está voltando, Jesus, mas o Senhor precisa voltar. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor é tão bom com a gente. O Senhor veio aqui, dependeu do Espírito Santo e mostrou na dependência dele que é possível vencer em Cristo através dele. O seu exemplo é tudo para nós e nós o amamos. Batiza-nos mais uma vez nessa manhã. Espírito Santo, sopra nesse lugar. Se o Senhor pode ver se tem algum coração caído ao chão hoje, ó Deus, vencido pelo inimigo essa semana, entra na vida desta pessoa, mas bem lá dentro, e levanta esse teu filho e batize-o com o Espírito Santo. Se temos aqui pessoas que já são maduras na fé, com voo de cruzeiro constante, enche mais ainda do teu Espírito. E que logo, logo, Deus, quando o Senhor se manifestar nas nuvens dos céus, possamos todos nós olhar para o Senhor como virgens prudentes, dizendo: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, com uma sacola cheia de azeite, porque nós o buscamos diariamente, pedindo como alguém que deseja muito ter. Abençoe-nos, ó Deus, no movimento da sala 57. E que esses queridos aqui todos se empenhem para entrar, ó Deus, e conhecer este movimento adventista do sétimo dia, que estuda ainda estas coisas mais profundamente, para que a gente tenha vida em Cristo. Na certeza que o Espírito Santo, o Senhor, está aqui convencendo, convertendo corações. Nós agradecemos e pedimos tudo isso em nome do precioso Jesus. Amém, amém, amém.